Olá, estudantes do Paraná! Hoje vamos para mais uma aula de ensino religioso. Esta é a Semana do Conhecimento. Meu nome é professor Juan e vamos ver uma aula diferente sobre a Semana do Conhecimento para vocês. Nesta aula da Semana do Conhecimento, vamos retomar os temas de cosmovisão e mitologias, o que nós já tínhamos visto em aulas anteriores. Vamos assistir a aula externa gravada na AMORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, onde ouviremos algumas histórias. No final, vocês serão desafiados a fazer uma atividade que deverão postar como a hashtag Semana do Conhecimento, que seria enviar pelo Google Classroom, ou enviar para o e-mail ensinoreligioso.deb@gmail.com. Não esqueçam de fazer as questões obrigatórias do Classroom para registrar sua presença. Se você está assistindo a aula pela TV e não tem acesso à internet, busque as atividades na escola, no dia da distribuição da merenda e entregue aquelas que você já fez. Nesta aula foi especialmente elaborada para você. O professor Eloy Correia os guiará por um tour virtual em um lugar muito bonito. Também contará alguns mitos e histórias de algumas religiões. Então vamos juntos fazer essa viagem pelo universo da história? Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o 7º ano. E hoje a nossa aula é muito especial, porque é a aula da Semana do Conhecimento. E nós estamos hoje aqui na grande loja da AMORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. E como vocês podem ver, ela possui uma influência egípcia. A Ordem Rosa Cruz trabalha bastante com a meditação e é uma ordem iniciática. Também é entendida como uma religião, porque possui ritos, símbolos, textos, festas, enfim. O que nós queremos trabalhar na aula de hoje, da Semana do Conhecimento, são as cosmovisões e as mitologias. Cosmovisão é como cada cultura se organiza a partir da sua visão da origem do mundo, dos homens e das coisas. Isso se chama cosmovisão, ou ainda mitologia. O que é mitologia? Bom, os mitos são a explicação para a origem dos homens e das coisas por meio de explicações sobrenaturais, por meio de deuses. Então, quer dizer que quando nós falamos mito, mitologia, a mais famosa é a mitologia grega. Mas nós temos mitos de origem cristãos, que estão na Gênese bíblica, mitos africanos, mitos indígenas, nórdicos, enfim. Todos os povos, em geral, possuem as suas mitologias, ou seja, são histórias sobre a origem do mundo que acabam organizando sua cosmovisão, ou seja, como que o mundo se ordena a partir das suas crenças. No caso aqui da AMORC, da religião egípcia, lá no Egito existiam muitos deuses, é chamado politeísmo egípcio. Mas os Rosa Cruzes criaram toda a sua doutrina, sua filosofia, a partir de um faraó chamado Akhenaton. Akhenaton unificou a crença egípcia em torno de um monoteísmo, que é o culto a Atom. Ele também mudou a capital para a cidade de Tebas. Então, quando nós estamos aqui, em todo esse complexo arquitetônico da Ordem Rosa Cruz, nós estamos o tempo todo vislumbrando essa cosmovisão egípcia, esse conhecimento das religiões egípcias. Bem, e agora eu vou contar para vocês algumas histórias, algumas lendas, alguns mitos de algumas tradições da nossa cultura. Estão preparados? Então vamos lá. Iniciamos a nossa conversa falando sobre os povos indígenas, a cosmovisão dos povos indígenas brasileiros. Ressaltando que são muitos povos e cada um possui uma riqueza cultural bem específica. Para cada povo existe toda uma mitologia muito bem elaborada. E a história que eu vou contar agora para vocês é a história da mandioca. Era uma vez uma aldeia
muito feliz, muito unida. E um dia, a filha do cacique descobriu que estava grávida. O pai dela queria saber quem era o pai da criança, e ela dizia que não sabia, porque ela não teve contato com homem nenhum. O pai dela não acreditou e ficou muito irritado. Mas, quando nasceu o filho, a filha da filha do cacique era uma menina muito linda, mas ela era diferente de todos da aldeia, porque ela era extremamente branca, o cabelo dela era branco, a pele era branca, e ela trouxe alegria para aquele povo. Todos amavam muito. E o nome dela era Mani. Mani virou a alma da aldeia. Inclusive, o cacique até esqueceu a história de não saberem quem era o pai dela. Um dia, quando a mãe dela acordou, descobriu que a adorável Mani estava morta. Todos ficaram muito tristes, tão tristes que enterraram ela no meio da oca. E todo dia a mãe dela ia lá e chorava. E a terra rachou, saindo dali uma planta que cresceu cada vez mais. Quando eles colheram, era então a mandioca, um presente dos deuses para aquele povo indígena. Então, a partir daí, a mandioca passou a ser sagrada para todos os povos indígenas, e é por isso que ela tem esse nome. Mani, o nome da Índia, oca, porque ela foi plantada no meio da oca. Gostaram dessa história? Agora, nós vamos conhecer uma história iorubá de matriz africana. Depois desta história sobre a lenda da mandioca, nós vamos falar de uma cosmovisão iorubá dos povos africanos. Lembrando que o Egito também está no continente africano. Muitas vezes nós falamos do Egito, das religiões egípcias, mesmo do culto aos faraós, Amon-Ra, Akhenaton, como se não fosse parte da África. Então, lembrando, o Egito faz parte do continente africano. Bem, mas a história que eu vou contar influencia grandemente o candomblé e a umbanda, que são religiões brasileiras de matriz africana. Mas essa história aconteceu lá na África. Então, era uma vez o deus Olorum. O deus Olorum foi o criador de todas as coisas. Olorum criou dois mundos. O Orum, que é o mundo espiritual, onde existe a verdade, onde tudo é uno, imortal, imperecível. E o Aie, que é o mundo da matéria, onde tudo é uma cópia deste mundo perfeito chamado Orum. Porém, entre Orum, que é o mundo espiritual da verdade, e o Aie, existia um espelho, o chamado espelho da verdade. Logo, ele transmitia toda a verdade que existe no mundo espiritual fielmente no mundo material. Então, aqui na Terra, todo mundo conhecia a verdade absoluta por conta desse espelho da verdade. Porém, Mahura, uma mulher, estava pilando inhame, levantou demais o soquete e quebrou o espelho da verdade. Ela ficou desesperada, procurou Olorum, que estava na beira de um iroko. Iroko se chama as árvores sagradas para as tradições iorubá. Inclusive, todo terreiro tem um iroko, que é uma árvore sagrada. Mas quando ela chegou a contar para Olorum o que tinha acontecido, ele já sabia. Afinal de contas, ele era o Deus criador. E ele disse para ela, tudo bem, Mahura, não se preocupe, eu sei. Você quebrou o espelho da verdade, mas não tem problema. E ela, limpando as lágrimas, perguntou, mas agora ninguém mais vai conhecer a verdade na Terra? Ele falou, sim, só que ninguém tem a verdade absoluta. Cada um tem um pedacinho desse espelho. Logo, ninguém está tão certo, porque ninguém está tão errado. E ela perguntou, mas então nunca mais conheceremos a verdade na Terra? Ele disse sim, quando você aceitar que você não está tão certo e que o outro não está tão errado. Quando nós aceitarmos o outro como ele é e nos amarmos verdadeiramente, teremos o espelho da verdade novamente reunido. E essa bonita mensagem das tradições iorubá também serve para o ensino religioso escolar. Afinal de contas, você não precisa acreditar no que o outro acredita, mas você tem o dever de respeitar. E quando estamos falando aqui de mitologias, cosmovisões, elas são importantes porque elas explicam o mundo, os homens e as coisas para cada cultura. E em cima dessa cosmovisão é que se constrói as doutrinas e as filosofias. Gostaram dessa história? Agora nós vamos conhecer uma história oriental do budismo. Depois desta história bacana da tradição iorubá,
vamos conhecer um pouco da cosmovisão oriental do budismo. Nós estamos aqui ainda na Ordem Rosa Cruz, agora na Galeria das Esfinges, um local bastante importante dentro da Ordem Rosa Cruz. Bem, essa história que eu vou contar para vocês começa mais ou menos assim. Era uma vez, numa cidade muito ao norte da Índia, a cidade era tão colorida que quem saía de lá dizia que o resto do mundo era cinza. A cidade era tão cheirosa de incenso e mirra que diziam que o resto do mundo fedia. A sua rainha, Maia, era tão bela que nunca mostraram para ela um espelho. Tinham medo que ela fosse tomada pela vaidade. Uma vez, ela sonhou que um elefante branco veio voando até ela e lhe entregou uma flor de lótus lilás. Ela sabia que era um presságio, que ela estava grávida. 9 meses se passaram e nasceu o príncipe, com toda a comunidade reunida para um ritual chamado de dar o nome. De repente, todos abriram passagem, porque um sábio que estava há muitos anos no alto de uma montanha meditando, desceu para o ritual de dar o nome. Quando ele olhou para o príncipe que ali estava, chorou profundamente, depois limpou as lágrimas e sorriu, como um sol que acabava de nascer. O rei agradeceu a presença do sábio e perguntou: por que chorastes? E depois, por que sorristes? O sábio disse: chorei, porque o pequeno príncipe Siddhartha Gautama poderá ser mais um rei, mais um grande imperador, mais um opressor dominador. O mundo não precisa mais de opressores. Mas eu sorri, porque ele poderá ser aquele que vai ajudar a humanidade a despertar pela primeira vez. O rei ficou preocupado. Ajudar a humanidade a despertar? Não, ele será um grande rei. A partir daí, tudo em volta de Siddhartha Gautama o preparava para ser um grande imperador. Chamaram o Shana, o homem mais sábio da Índia, com a promessa de que o príncipe jamais conheceria a mentira. Antes dele levantar, jogavam pétalas de rosa no chão, penteavam seu longo cabelo negro. Um dia, ele acordou mais cedo. Nem deu tempo de fazer nada, ele chegou na janela, olhou e disse: Shana, por que estão trocando as flores do jardim? Shana não podia mentir. Ele disse: mestre, é porque seu pai não quer que você conheça flores murchas, então trocamos as plantas do jardim. O que é murchar? Depois da resposta, ele procurou seu pai e disse: pai, quero conhecer o mundo, meu povo, além dos portões do palácio. O rei olhou e disse: prova que será um grande rei. Chamou seus assessores, falou: tira da rua todo mundo que for velho, pobre, doente, feio, e prepara que o príncipe vai conhecer o mundo. Quando abriram as portas do palácio, em cima de um grande elefante, ele olhou e o mundo era colorido, cheiroso, cheio de gente bonita que jogava flores e dizia: príncipe Siddhartha, nós te amamos! De repente, ele olhou numa estreita viela, um ser humano não haveria de ser, todo enrugado, com uma penugem, olhou e falou: o que é aquilo, Shana? Shana não podia mentir. Era um velho. Ele seguiu o velho, escutou um barulho terrível, se ajoelhou e falou: que som é esse? Era choro. Seguiu o choro: o que eles estão fazendo? É um velório. Por quê? Porque alguém morreu, estava enrolado em linho, seria cremado e jogado no Ganges. Depois das explicações, ele voltou para o palácio. Pegou seu pai em flagra, passando rena na barba, no cabelo. De fato, o pai dele também estava murchando, envelhecendo e iria morrer. Ele cortou seu longo cabelo negro e disse: até hoje vivi um mundo de ilusões. Vou embora buscar a verdade. E de fato, o príncipe Siddhartha Gautama morreu, porque ele entrou na floresta e virou um peregrino, vagando buscando a verdade. Até que ele encontrou um grupo de monges que meditavam. Ele sentou na posição de lótus e pensou: eles querem a mesma coisa que eu. Dizem que ele meditou longos 3 anos, só se alimentava da chuva, de umas fezes de pássaro ou uma semente que o vento trouxe à sua boca e do seu próprio suor. Emagreceu, enrudeceu, virou mestre daqueles que meditavam. De repente, ele ouviu no sagrado Ganges. O pai ensinava o filho a tocar a harpa indiana. E ele dizia: filho, se apertar muito a corda, estoura. É como a vida, só trabalho, só rudeza. Se deixar frouxa, só festa, também não tem harmonia. Ele encontrou a harmonia matemática e tocou a cítara. Nesse momento, ele levantou, comeu um punhado de arroz, bebeu um pouco de água, e todos olharam: mestre, você nos traiu. Ele disse: não é na direita nem na esquerda, nem no muito nem no pouco, nem na falta nem no excesso. É no meio termo que encontramos o caminho do equilíbrio e da harmonia. Aí surgiu Buda, o desperto, aquele que despertou. Mara, o demônio da ilusão material, ficou preocupado. E se todos acreditarem nesse Buda, e se libertarem das paixões terrenas e encontrarem o caminho do equilíbrio,
O que seria do demônio e do seu mundo material? Então ele mandou suas filhas, a luxúria, a vaidade e o egoísmo, para seduzirem Buda. Mas ele olhou para a vaidade. O que é a beleza física, se todos um dia vão envelhecer e morrer? O que é a luxúria, bens materiais, joias, pedras preciosas, se não vamos levar nada daqui? O que é o egoísmo, se eu não existo? O que existe é o todo. Então elas gritaram, ele olhou através delas e se libertou. O demônio atirou pedras pegando fogo e Buda olhou e falou: o que é a morte? Senão talvez o verdadeiro despertar. Então, nesse momento, o seu reflexo na água, porque ele meditava sentado no pé de um grande carvalho, disse para ele: você deixou de ser o Siddhartha Gautama, você virou Buda, você venceu as filhas do demônio. Buda, você é Deus! E ele tocou na terra como testemunha e disse: o que é você, meu reflexo? Senão a mãe, a fonte e a origem de toda dor, de todo desejo, de toda paixão carnal. E novamente era Mara tentando seduzi-lo. Nesse momento, ele olhou para a esquerda e viu as reencarnações passadas, quem ele tinha sido. E entendeu que o passado não existe. Às vezes a gente sofre por coisas que se foram. E sumiu seu passado. Olhou para a direita e viu as reencarnações futuras. E ele entendeu que o futuro também não existe e elas desapareceram. Nesse momento ele transcendeu, deixando uma última mensagem. Quem olha para fora, adormece. Quem olha para dentro, desperta. Namastê. Muito bem, depois de fazermos essa viagem em algumas histórias de algumas organizações religiosas, eu quero convidar vocês para um desafio. Como parte da nossa Semana do Conhecimento, eu quero sugerir que vocês façam uma pesquisa com seus pais, com seus avós, vizinhos, parentes, com os mais velhos, sobre causos, lendas, contos populares da sua cidade, da sua região. E aí, você pode produzir um livrinho desenhado, escrito por você, ou gravar um vídeo, você contando a história, produzir um material visual, fica na sua criatividade. Mas as sugestões aqui é produzir um vídeo, fazer um livrinho, ou mesmo montar na forma de imagens as histórias, causos e contos que você selecionou aí da sua região, da sua cidade. E aí você vai postar com a hashtag Semana do Conhecimento e vai mandar para o e-mail que vai estar na descrição deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula especial da Semana do Conhecimento. Lembrando, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Então, pessoal, vocês gostaram do tour virtual pelo Museu Rosa Cruz? Não foi interessante aquelas construções, aquelas imagens lá que vocês viram no fundo, as histórias que o Eloy contou? Foi muito interessante, né? Ele conseguiu contar basicamente 3 grandes tradições religiosas, né? Que foi, quer dizer, 4, né? O Egito, né? Ele falou basicamente da cultura indígena, da cultura oriental, né? E da cultura africana, que tem uma certa semelhança também com as culturas ali mostradas, né? E para finalizarmos, o desafio é você transcrever as histórias ou a história de pesquisarem em um livrinho, em quadrinhos, em desenho ou em um vídeo em que você vai narrar a história, assim como o professor Eloy fez. Como é que eu vou conseguir construir esse livro? Você pode fazer com folha de sulfite, né, usando uma folha como essa, botando uma imagem, né, colocando o nome de vocês, né, a história, e fazer as páginas, né, com uma história aí colocada em dobradas, com um papel de sulfite. Ou se você não tiver sulfite, você pode fazer com folha de caderno, você pode amarrar uma fita, né, nesse material e fazer tal história. Ou você pode, como que você vai gravar o vídeo? Você pode pegar a câmera do seu celular, né, usar, digamos, essa câmera, colocando para os seus amiguinhos, né, fazendo cada um comentar a história naquele vídeo, ou com seus avós, ou com seus tios. Vocês podem fazer uma pequena entrevista à base desse vídeo, né, com uma história da região que você realmente vive, na região que você realmente mora, né? Ou você pode também criar uma história em quadrinhos, né? Você desenhar, como essa aqui, fazer a história em quadrinhos, desenhada, colocada lá com figuras, com imagens, você mesmo desenhar a história de um gibi, né? Que ficaria também muito interessante para explicar uma história da região aonde você mora
um mito da região onde você realmente vive, né? Então, essa atividade ela deve ser mandada para nós pela hashtag Semana do Conhecimento, pelo Google Classroom, ou pelo e-mail ensinoreligioso.deb@gmail.com. Vocês podem fazer essa atividade, de fato, né, de várias formas. Então, você tem ou pelo vídeo, né, ou pela contação de histórias, né, que você pode fazer usando realmente essa história, ou você mesmo criar uma história com mitos, né? Você mesmo pode criar não só com material sulfite, você pode fazer em folha de almaço, você pode fazer em folha de caderno, né? Pegar aqueles cadernos antigos, né, e fazer no caderno mesmo também a história. Ou você pode, digamos, comprar uma pasta, né, e colocar imagens, uma sequência da outra, explicando de fato como que você quer que essa história chegue, né, até nós. E você pode tirar fotos com o celular, né, da história do seu caderno, colocado e postado ali, e mandado para nós neste e-mail, né? Ou pelo Google Classroom, no sentido de tentar melhorar, né, a vossa atividade. Então, você tem toda uma situação. Ou você mesmo pode fazer um áudio, né? Usando um áudio, digamos assim, usando, digamos, uma entrevista, né? Falando num áudio, ou usando outros métodos que você pode usar, né, para se criar essa história. Você pode pegar uma história que você já conhece, de algum conto, né, de alguma situação aí que você vivencia, né? Também no seu dia a dia você pode criar mitos daquilo que você realmente vivencia na sua escola, com seus amiguinhos, né, com a sua família, né, com seus parentes que conhecem histórias. Principalmente os avós, são os que mais realmente conhecem histórias de mitos antigos. Então, você tem toda uma série de situações ali que você pode usar, né? E também você pode ir para alguns lugares. Se você quiser ir numa praça também para fazer esse vídeo, né? Ou quiser ir na própria casa, ou em algum local que você acha interessante, né? De fato, tá? Para, digamos assim, gravar esse vídeo, né? Você pode pedir ajuda para pessoas que são mais experientes, né? Como o seu pai, ou o seu irmão, né? Os seus tios, para lhe ajudar a fazer essa história. Pode ser em quadrinhos, pode ser em uso de imagens, pode ser em uso de usar uma revista, né? Até uma revista vocês podem criar, um telejornal. Então, existem diversas maneiras de você tentar criar e refazer toda esta história, né? Então, eu queria agradecer a vocês, de fato, né, por estar presentes, né, nesta aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, muito, muito a aula do professor Eloy, ter escutado as histórias. Vocês podem criar histórias parecidas também. Não há problema algum se vocês criarem uma história parecida com aquela do Eloy. Vocês podem fazer de qualquer tradição africana, egípcia, né, budista, né, ou digamos, né, indígena, aquilo que vocês realmente preferirem. Eu agradeço a todos por estarem presentes e desejo a todos uma boa semana.